Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de Literatura e Língua Portuguesa e faço parte do projeto Central do Enem. Hoje nós vamos resolver uma questão que traz um assunto muito importante das provas, que é o uso das variantes linguísticas, a variante formal e informal da língua portuguesa. A internet tem sido um espaço que tem proporcionado o surgimento e o uso de uma linguagem que tem se afastado cada vez mais da chamada norma culta da língua portuguesa, né? Ou da linguagem formal, que é pautada na correção gramatical, no bom uso das palavras, não é isso? E por outro lado, nós temos também o uso da linguagem informal, que é utilizada num ambiente mais descontraído, espontâneo, com os familiares, com os colegas, em que dispensa-se, né, a preocupação com a norma da língua portuguesa. E é esse tema que nós vamos resolver na questão. Vamos ver? Bom, agora vamos ler a questão. Questão do Enem de 2014. Traz uma tirinha. Diz o seguinte: nós temos no primeiro quadro a imagem aqui de um homem sentado, né? Que diz o seguinte: tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada, é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. No quadro seguinte, ele diz para o sobrinho: olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? E no terceiro quadro, o sobrinho responde para ele: fala, tio, beleza? Acho que não, e difícil não. Passa aqui em casa que nós aprende juntos. Né? Então ele faz aqui o uso de uma linguagem que deixa o tio um pouco espantado. Bom, antes da gente continuar, lembre-se, nós estamos diante de um texto verbal, a tirinha, né? Tem como característica a linguagem verbal e não verbal, ok? Os balões aqui, nós temos a linguagem verbal, escrita, e as imagens. É muito importante, é fundamental que em cartoons, charges, quadrinhos, as tirinhas, propaganda, o Enem traz muitas imagens, que você faça uma leitura de tudo, uma leitura completa, dos gestos, das expressões, das falas, né? Então, no primeiro quadro, nós temos o quê? Temos a figura do tio, né? Que se refere à questão ortográfica da língua portuguesa que ele quer saber e lembra do sobrinho. Né? Acha que pelo fato dele ser jovem, né? Ele não está com os vícios, os antigos que ele fala aqui, da língua. Então ele quer aprender sobre esse acordo ortográfico com o sobrinho. E no quadrinho seguinte, né, veja que ele usa uma linguagem, no primeiro quadro uma linguagem formal, no segundo quadro ele usa a palavra beleza, né, está por dentro, veja que ele usa a, a, o ambiente descontraído para falar com o tio com uma linguagem fora da formalidade. E no final, no último quadro, a surpresa, né, com a resposta do sobrinho. Né? E observe que nos dois primeiros o sorrisão que ele está, e no terceiro a mão para trás, meio cabisbaixo, né? Some o sorriso, com uma certa decepção com o que ele esperava ouvir do sobrinho. Vamos ver o que diz a pergunta? Olha só. Essa tirinha tem como tema a nova ortografia da língua portuguesa e os diversos tipos de linguagens hoje existentes. A situação apresentada no último quadrinho indica que aqui nós temos duas informações. A primeira é que o tio quer saber sobre a nova ortografia, ou seja, sobre a língua formal, sobre a língua culta. E que acordo é esse? É aquele acordo de 1990, é um pacto internacional feito entre os países de língua portuguesa
que através desse acordo vão tentar unificar o uso da ortografia da língua nos países falantes da língua: Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, né? E temos também Cabo Verde. Cabo Verde faz parte desses países falantes da língua portuguesa. Então é isso que ele quer saber sobre essa linguagem culta. Mas a pergunta está no final, olha só. A situação apresentada no último quadrinho, veja, nós temos que observar o que aconteceu no final, né? No último quadro. O que é que esse último quadro indica? Letra A. O sobrinho não compreendeu a linguagem mais conservadora utilizada pelo tio. O sobrinho entendeu, sim, né? Observe, inclusive, que no segundo quadro ele utiliza uma linguagem menos formal, né? Informal, beleza, né? Está por dentro. Então, não é esse o problema de compreensão do sobrinho. Letra B. O tio não está familiarizado com a linguagem dos chats e de mensagens instantâneas. Olha, parece que a decepção no terceiro quadro está nessa falta de compreensão do tio em relação à linguagem utilizada no chat pelo sobrinho. Mas vamos em frente. Letra C. A informalidade presente na linguagem do sobrinho impede a comunicação com o tio. A letra C, né, ela parece ser aquela que estaria correta, mas tem um detalhe aqui que impede que a letra C seja o nosso gabarito. Letra D. O tio deve evitar utilizar a norma padrão da língua no contexto da internet? É esse o problema do... Veja, nós estamos analisando o terceiro quadrinho, tá? Então não é essa questão de não utilizar, né, a língua culta no ambiente da internet. Letra E. O sobrinho desconhece a norma padrão da língua portuguesa? Olha, ele conhece, né? Mas ele está agora num ambiente em que essa linguagem ela surge e toma conta de todos aqueles que participam desse ambiente virtual. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma questão matemática, né, no uso das linguagens formal e informal pelo tio e pelo sobrinho. Então, quando diz aqui a situação apresentada no último quadrinho indica que, o que nós podemos ver? Que quando ele diz melhor pensar em outra coisa, houve uma decepção, não é? Fala, tio, né? Acho que não. Então essa linguagem, né, alongada, essa forma de encurtar as palavras, de aumentar as palavras, de usar o que aqui, ó, passa aqui com K, em casa, que nós. Então essa linguagem o tio não compreende. Ele não compreende aquilo que o sobrinho está falando no chat. Então, por isso, né, esse gesto de tristeza, né, de recuar e dizendo melhor pensar em outra coisa. Né? Ele não compreende. Portanto, o último quadro está de acordo com a alternativa B e não com a alternativa C. Né? O tio não está familiarizado com a linguagem dos chats e de mensagens instantâneas, né? Então, de um lado a linguagem formal do tio e de outro a informalidade dos ambientes virtuais, dos chats utilizada pelo sobrinho, que impediu a compreensão do tio, ok? Então, fique ligado, tá? O uso das linguagens formal e informal na prova do Enem tem aparecido constantemente. Resolva questões anteriores e vamos chegar lá com muita fé para passar nessa prova. Um grande abraço.